Enquanto americanos e britânicos brigavam pelo controle da MTV, uma banda australiana conquistava as rádios do planeta. Na Irlanda, 4 músicos estavam prestes a se tornar a maior banda de estádios dos anos 80. Na Escócia, uma banda transformava um filme adolescente em um fenômeno mundial. Na Noruega, 3 jovens estavam prestes a criar um dos videoclipes mais famosos da história da MTV. E no Canadá, um cantor e guitarrista estava escrevendo músicas que atravessariam gerações. A verdade é que a Guerra Mundial dos anos 80 tinha muito mais participantes do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto os Estados Unidos e Inglaterra disputavam o trono da música pop e do rock, outros países estavam produzindo artistas que venderiam milhões de discos, lotariam estádios e criariam alguns dos maiores clássicos daquela década. Hoje vamos conhecer os aliados da guerra da música pop dos anos 80. Olá, eu sou o Ed e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rock Story. Se existia um país capaz de desafiar o domínio musical de americanos e britânicos nos anos 80, esse país provavelmente foi a Austrália. Com uma população relativamente pequena, o país conseguiu produzir uma quantidade impressionante de artistas que conquistariam o mundo, e talvez ninguém represente melhor essa história do que o INXS. Liderados pelo carismático vocalista Michael Hutchence, a banda INXS misturava rock, pop, funk e uma presença de palco que transformava qualquer apresentação em um espetáculo. Quando Need You Tonight explodiu em 1987, a banda deixou de ser um sucesso local e se tornou um fenômeno internacional. Mas eles não estavam sozinhos. Alguns anos antes, outra banda australiana já tinha conseguido uma façanha improvável. A banda Man at Work transformou uma música cheia de referências locais à Austrália em um dos maiores sucessos mundiais da década. Milhões de pessoas cantavam Down Under sem fazer ideia do que era um Vegemite Sandwich, mas cantavam mesmo assim. Isso foi o suficiente para colocar a Austrália definitivamente no mapa musical dos anos 80. Só que a Austrália também tinha um lado mais sério. Enquanto muitas bandas apostavam apenas no entretenimento, o vocalista Peter Garrett e o Midnight Oil transformavam temas sociais e políticos em músicas que conseguiam tocar tanto nas rádios quanto na consciência do público. E havia espaço até para uma das músicas mais provocantes da década. Lideradas pela vocalista Chrissy Ann Flood, os Divinyls mostravam que a Austrália também sabia produzir pop rock irreverente e cheio de personalidade. Mas eles tinham ainda outra carta na manga. Misturando guitarras, melodias fortes, uma sonoridade que navegava entre o rock alternativo e o power pop, os Hoodoo Gurus se tornaram uma das bandas mais respeitadas da cena australiana dos anos 80. E mesmo quem não acompanhava essa cena australiana, provavelmente já ouviu alguma influência deles sem perceber. E se tudo isso ainda não fosse suficiente, os australianos ainda podiam se orgulhar de ter uma das maiores bandas de rock do planeta. Curiosamente, o AC/DC foi formado em Sydney por 2 irmãos escoceses que emigraram para a Austrália. Mesmo surgido nos anos 70, o grupo continuou lotando arenas e lançando discos de enorme sucesso durante os anos 80. Mas a história australiana ainda guardava mais um trunfo.
Liderado pelo neozelandês Neil Finn, a banda Crowded House ajudaria a encerrar a década, como uma das canções mais bonitas e duradouras daquele período. Uma música que continua atravessando gerações até hoje. Mas se a Austrália conseguiu desafiar americanos e britânicos, uma pequena ilha do outro lado do mundo criaria algo mais impressionante. Uma banda que sairia dos clubes de Dublin para conquistar os maiores estádios do planeta. Enquanto a Austrália produzia uma sequência impressionante de bandas, uma pequena ilha chamada Irlanda preparava seu próprio ataque ao mundo da música. E tudo começou com 4 jovens de Dublin. Formado por Bono Vox, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., o U2 passou boa parte do início dos anos 80 construindo sua identidade. Mas em 1987 tudo mudou. Com o lançamento do álbum The Joshua Tree, a banda deixou de ser apenas uma promessa do rock europeu para se tornar uma das maiores atrações do planeta. De repente, os irlandeses estavam competindo diretamente com os gigantes americanos e britânicos, e vencendo muitas vezes. Mas o U2 não surgiu do nada. Antes dele, bandas como Thin Lizzy já ajudavam a colocar a Irlanda no mapa do rock internacional. E músicos respeitadíssimos, como Rory Gallagher, influenciaram uma geração inteira de guitarristas. Uma prova que a tradição musical irlandesa era muito mais profunda do que muita gente imaginava. Enquanto a Irlanda apresentou ao mundo a banda U2, o Canadá respondeu com uma arma poderosa. Quando se fala em música canadense dos anos 80, existe um nome que normalmente aparece primeiro. O cantor, compositor e guitarrista Bryan Adams se transformou em um dos maiores vendedores de discos da década. Com sua mistura de rock acessível, refrões gigantescos e letras fáceis de cantar, ele conquistou as rádios em praticamente todos os continentes. E se tornou um dos artistas mais populares da geração MTV. Mas ele estava longe de ser o único canadense fazendo barulho. Em 1984, um jovem cantor chamado Corey Hart apareceu usando óculos escuros à noite. E transformou uma ideia aparentemente estranha em um sucesso mundial. Pouco depois, outra banda canadense começava a ganhar espaço. Com um visual marcante e um som que misturava rock e pop, na medida certa, o Loverboy virou presença constante nas rádios americanas. E ajudou a definir a sonoridade de boa parte da década. Enquanto isso, uma banda chamada Glass Tiger mostrava que o Canadá também sabia produzir grandes canções pop. Misturando melodias sofisticadas e produção tipicamente oitentista, o grupo conquistou espaço tanto em seu país quanto nos Estados Unidos. E para os músicos mais apaixonados por técnica, composição e virtuosismo, havia um verdadeiro gigante canadense. Liderado pelo baixista e vocalista Geddy Lee, o Rush continuava influenciando músicos do mundo inteiro durante os anos 80. Uma prova de que a música canadense sabia falar com públicos completamente diferentes. Quando pensamos nos grandes nomes da música dos anos 80, poucas pessoas lembram imediatamente da Noruega, mas isso muda rapidamente quando alguém menciona uma única música. Em 1985, os noruegueses da banda Ra conseguiram algo extraordinário: transformaram um videoclipe em um acontecimento mundial. Misturando animação e imagens reais de forma revolucionária para a época, o vídeo de Take On Me ajudou a definir a era MTV e transformou a Ra em uma das maiores bandas do pop mundial da década. Mostrando que até um país relativamente pequeno podia produzir artistas capazes de conquistar o mundo inteiro.
Muita gente associa o sucesso mundial dos anos 80 apenas à Inglaterra, mas a Escócia também teve um papel importante nessa história. E talvez nenhum nome represente melhor isso do que a banda Simple Minds. Em 1985, bastou uma aparição na trilha sonora do filme Clube dos Cinco para transformar os escoceses em um fenômeno internacional. A música se tornou um dos hinos definitivos da década e ajudou a levar os Simple Minds para estádios ao redor do mundo. Mas a criatividade escocesa não parava por aí. Bandas como The Jesus and the Mary Chain mostravam o lado mais alternativo e experimental da cena musical escocesa, provando que a Escócia produzia muito mais do que apenas sucessos de rádio. Mas existe um país que talvez tenha desafiado todas as probabilidades, uma pequena nação escandinava que se transformou numa verdadeira fábrica de hits. Poucos países tiveram um impacto tão grande na música pop quanto a Suécia, e essa história já vinha desde os anos 70, quando o ABBA conquistou o planeta. Mas seria nos anos 80 que uma nova geração assumiria o comando. Em 1986, uma simples introdução de teclado mudou tudo. Bastaram poucos segundos para transformar os suecos do Europe em um fenômeno mundial. A música virou trilha sonora de estádios, programas de televisão, eventos esportivos e praticamente qualquer lugar onde alguém precisasse anunciar algo grandioso. Mas a Suécia ainda guardava outra surpresa. A dupla Roxette parecia destinada ao sucesso apenas dentro do próprio país, até que um estudante americano levou um disco para uma rádio dos Estados Unidos. O resultado foi inesperado. The Look explodiu. E de repente, Roxette estava competindo diretamente com os maiores artistas do planeta. Nos anos seguintes, a dupla emplacaria uma sequência impressionante de sucessos internacionais, provando que a Suécia tinha se tornado muito mais do que a terra do ABBA. Quando falamos sobre os anos 80, quase sempre lembramos da disputa entre americanos e britânicos. Mas a verdade é que aquela guerra mundial tinha aliados espalhados pelo mundo inteiro. Todos eles ajudaram a construir a trilha sonora de uma das décadas mais criativas da história da música. E talvez essa seja a maior lição dos anos 80. A boa música não tinha passaporte, ela simplesmente atravessava fronteiras. Agora eu quero saber de você. Depois de Inglaterra e Estados Unidos, qual desses países mais marcou a sua trilha sonora dos anos 80? Austrália? Irlanda? Canadá? Noruega? Escócia ou Suécia? Conta pra gente aqui nos comentários. Rock Story, mais que música, uma história bem contada. Eu vou ficando por aqui e te vejo daqui a pouquinho no próximo vídeo, que já deve estar aparecendo em algum canto da sua tela. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tudo de bom.